Nos próximos minutos, iniciaremos juntos uma jornada esta que nos levará por um compêndio histórico, desde os momentos mais necessários e essenciais para a fundação e mantenimento da Casa Formativa de São José. Transcorreremos uma história tão antiga que se mescla com a de nossa cidade. Entenderemos os motivos da fundação, ao fechamento e reabertura de nosso seminário. Por fim, acompanharemos como está o nosso seminário na atualidade. Confira conosco. Com o Concílio de Trento, foi-se perceptível a necessidade da padronização da educação eclesiástica para a vida moral e espiritual dos candidatos ao sacerdócio. Isso está no documento Cunha Sensuetas, que trata da padronização e criação de seminários em cada diocese. Quase 2 séculos já tinham transcorrido desde a ereção da sede primacial da Igreja Católica no Brasil, localizada em Salvador, e os sacerdotes não possuíam uma casa de formação. Os padres estudavam nos colégios jesuítas e aqueles que possuíam mais condições estudavam na Universidade de Coimbra, em Portugal, atualmente uma das universidades mais antigas do mundo. Então, toma passo inicial para resolver essa questão Dom Frei Antônio de Guadalupe, o 4º bispo a pastorear essa diocese, chegado ao Brasil em 2 de agosto de 1725, até então, diocese de São Sebastião. O seminário foi fundado sob o antigo Morro do Castelo, com a provisão no dia 5 de setembro de 1739. No documento, Dom Frei revela que o seminário é o sonho ardente dos princípios de seu episcopado, tanto pelo preceito do Concílio Tridentino, como pela necessidade da esmerada educação em letras e virtudes de seu clero. Em 1873, devido à mudança de formação, o seminário menor se mudou para o Rio Comprido e se estabeleceu nesse casarão do século XVIII, construído como casa de veraneio para o prelado do Rio de Janeiro. Em 1904, a fim de conter gastos, o seminário maior, que antes estava situado no antigo Morro do Castelo, muda-se para o Rio Comprido e junta-se ao seminário menor, que lá já estava situado. Os anos seguintes foram marcados por uma grande crise financeira. Naquela época, a instituição contava com apenas 28 seminaristas. Se faltavam alunos, mas não vocações. Porém, não se tinha como sustentá-las. O reitor da época, o cônego e doutor Vitor Maria Coelho de Almeida, lutou com todos os meios disponíveis para manter o seminário em funcionamento. Mas tornou-se um esforço em vão, pois o seminário já não podia mais controlar a crise financeira. Assim, em 1907, morreu o Seminário Arquidiocesano de São José do Rio de Janeiro, após 168 anos de uma vida frutífera e valiosa para o Brasil e para a Igreja. O fechamento de um seminário, seja onde for, é uma lastimável perda para a Igreja. Afinal, sem seminários não há seminaristas, tampouco sacerdotes, fazendo com que a Igreja não cumpra de forma perfeita a missão dada por Cristo. O prédio do Rio Comprido não foi abandonado, mas entrou sob concessão para os irmãos maristas, que viriam a tomar conta do espaço, agregando-o como colégio interno. Pouco tempo depois, no ano de 1921, foi determinada então a demolição do Morro do Castelo,
sendo iniciada pelo então prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, e concluída por Carlos Sampaio, com a alegação de insalubridade no local. O local em que antigamente se encontrava o Morro do Castelo, atualmente dá lugar à Avenida Rio Branco. A obra extinguiu o local onde ficava o prédio do antigo seminário. E esta ladeira, que aqui se encontra e atualmente é conhecida como a Ladeira da Misericórdia, é a única memória restante do que já foi um dia o acesso ao antigo seminário. Na ilha de Paquetá, aqui neste palacete neoclássico, arrendado pela Mitra naquela época, iniciava-se o novo respirar do Seminário São José, marcada para o dia 24 de maio de 1924. De fato, a reabertura aconteceu no dia 31. Na barca das 11h30, chegavam os candidatos à nova turma de reabertura. Aguardava-os o jovem sacerdote, o padre Virgílio Lapenda, que dali em diante regeu o seminário, tendo destacado-se na história pelo seu zelo e comprometido governo na instituição. A rotina dos seminaristas já incluía uma vida de oração e estudos muito intensa, de modo que tinham apenas 3 dias para estarem com a família. E também recebiam visitas uma vez por mês no seminário. Uma curiosidade é que, como atividade lúdica, os seminaristas tinham como previsto banhos de mar e atividades no campo, menos o futebol, que só foi permitido anos depois. Mas algo ainda não estava resolvido. Pelas dificuldades de espaço, alguns seminaristas precisavam estudar em São Paulo. Para resolver este problema, a solução parecia ser óbvia: o retorno para o Rio Comprido. Eis que em 1931 se encerra o contrato de cessão com os irmãos maristas, vagando o prédio do Rio Comprido, que após algumas obras recebe então os seminaristas transferidos de Paquetá para iniciarem o seu ano letivo em 1932. Em 1942 falece Dom Sebastião Leme, sendo sucedido por Dom Jaime de Barros Câmara, que teve o mesmo zelo e preocupação com a instituição, tendo residido por um grande tempo aqui nas localidades do seminário. As celebrações eram realizadas na igreja do seminário, que à época ainda não tinha sido vendida para a Irmandade do Príncipe dos Apóstolos São Pedro. A nova fase do seminário provém da transição da igreja a partir do Concílio Vaticano II. Já tendo falecido Dom Jaime, seu predecessor continuou mantendo o mesmo zelo pela instituição, o cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles. Que eu lembro, tudo que veio depois com o concílio foi uma grande novidade para toda a igreja e, é claro, o seminário, a instituição da igreja talvez que mais sentiu, que tinha que mudar, era o seminário. Porque a gente estava formando padres para um tipo de padre. E veio o concílio e apresentou não um outro tipo, mas tocando nos pontos mais essenciais da formação. E o seminário do Rio, então, tinha uma responsabilidade muito grande, porque não era seminário central, era seminário da Bahia, mas na prática o Rio recebia muita gente. O cardeal, na época, Dom Jaime, ele era muito acolhedor, ele tinha trabalhado no interior, então sabia as dificuldades que os bispos tinham na formação dos seus padres. Então, Narbal era, na época, era reitor, e a gente combinava assim, vamos ser fiéis ao nosso cardeal até o final, mas também não vamos deixar a barca parar, não. Foi um momento assim difícil, mas muito bonito, de criatividade, de busca. Não havia, depois começaram a sair os documentos da Santa Sé, sobre formação, foi nos ajudando a ver,
uma reunião de seminários, não, com os colegas, reitores de outros lugares, aí discutimos assuntos, a gente via que era geral, não era só o Rio, que estava nisso. E os alunos, é claro, fervemos querendo concílio de Vaticano terceiro já, né? E a gente... Toda semana a gente reunia os alunos da Senhora Maior, né, claro, e discutia os assuntos todos com ele, tudo. O senhor aqui tem isso. Precisa mudar isso. Aí discutia, não é, porque como é que pode ser, né? O concílio está falando assim, então tem que ser assim, né? A gente discutia. Então, o método foi eu tenho a impressão, foi que ajudou a gente a passar aquele período do começo do concílio sem muitos sinais fechando. Fechou Belo Horizonte, fechou não sei o quê, fechou tudo assim. E o Rio, eu me lembro que Dom Eugênio nos reuniu, estava chegando, e falou para a gente, assim, olha, vocês estão vendo aí, não sei se o seminário de Belo Horizonte já fecharam, o seminário grande fechou. Ele chamou a gente e falou assim, eu sei que vocês estão vendo o seminário fechando. Agora, eu quero que vocês saibam que o seminário do Rio nunca vai fechar. Nem que eu tenha que ficar na portaria do seminário. Aí aquilo foi um banho de água fria para a gente, no sentido de... Ele está confiando na gente, né? Então a gente vai lutar para isso. No final da década de 70, foi construído o elevado sobre a Avenida Paulo de Fronten, o que, pelo ruído do trânsito, dificultou a permanência dos seminaristas naquele prédio. Algum tempo depois, os estudantes foram transferidos para o prédio São Paulo, construído por Dom Eugênio, que na época recebeu a bênção de São João Paulo II em sua visita ao Brasil. Dom Eugênio, então, envia Dom Homer ao seminário, para que assim o assistisse em seu nome. Um bispo brasileiro soube que existe na Suíça um padre jovem que era doutor em teologia e 2 bispos chamam para o seminário. Eu fui a Roma, peguei o trem para falar com Dom Eugênio, que não sabia nenhuma palavra em português, falávamos francês. E meio bispo da minha diocese, que me ordenado padre, estava lá. Não queria me perder. Então, os 2 bispos. O Dom Eugênio descreveu a necessidade. Finalmente, meu bispo se preocupou em perder-me. Então, quero ir ao Brasil. Disse, não, senhor bispo, a pergunta para mim não é esta, se eu quero ir. Qual a pergunta? Se Deus quer, se a igreja precisa e se meu superior, o bispo velho meu, dá santa benção. Pelo ano 70, Dom Eugênio, cardeal arcebispo da Bahia, foi chamado pelo Papa para ser arcebispo do Rio. Me pediu que fosse com ele. 75, 10 anos depois, eu fui nomeado bispo auxiliar aqui. Mas continuava a ensinar teologia. E integrei o curso de teologia daqui na PUC. A PUC recebeu muito delicadamente, exigia bons professores, mas reconheceram o valor daqui. Foi um triunfo isto. Claro, havia outro problema. Quando eu cheguei da Bahia, no ano 70, Dom Eugênio ordenava cada ano um sacerdote. Nesta imensa cidade, pense só, a falta de vocações era um pouco a crise do Brasil inteiro. Fizemos aquele prédio atrás, porque aumentou, havia pouquíssimos seminaristas, havia só uma ordenação por ano, 1 ou 3, e aumentou e chegamos a 15 ordenações, uma vez mais que 20, este ano são 18, só podemos dar graças a Deus e nos lembrar com muita alegria da juventude que tinha essa sensibilidade de perceber Jesus Cristo, sua grandeza, e tornar-se servo dele, ministro dele. A formação do Seminário do Rio de Janeiro é reconhecida por sua excelência, tendo formado diversos sacerdotes que futuramente tornaram-se bispos para a maior glória de Deus e de sua Igreja.
É um tempo após a guerra. Eu nasci em 34. Eu não fui militar na guerra, mas as consequências da guerra tinham tudo mais. Vocês não podem imaginar a dificuldade que os nossos formadores tinham para manter o seminário. Ordenado, a gente ia para onde mandasse, não havia escolha. E a gente ia com alegria, sabe? Depois passei por algumas funções e eu dava aula no seminário. Dei aula de teologia, dei aula no Mosteiro de São Bento, vários padres, vários bispos, mesmo dessa de hoje, que estudaram aqui foram meus alunos, pessoas excelentes que fazem ou já fizeram trabalhos maravilhosos na igreja. Depois, pela primeira vez, fui a Roma, né, e tive a felicidade de, me perdoa a falta de modéstia, né, de conversar com o Papa em francês. Né. Até hoje a Dona Ney brinca muito comigo sobre isso. Havia cursos que eu fiz lá, convidado. Retornando, voltei à mesma atividade de paróquias. Até que um dia, Dom Augusto, que já partiu desta vida, na casa do pai, fazendo um trabalho fabuloso, me chama para vir para o seminário. Eu disse, mas Dom Augusto, não, você vai para o seminário. Eu às vezes era chato, né? Alguém me dizia, Dom Assis, pai reitor, fulano de tal não gosta de angu. Eu mandava chamar, você não gosta de angu, não, meu filho? Não. Então você vai para sua casa lá, você come caviar todo dia, porque aqui é angu, aqui ainda é angu. Todos aqueles que passaram por aqui, mesmo não ordenados, levaram daqui um conhecimento gracioso, isto é, sem contar a cada um que era assim. Veio Dom Eusébio para cá, com quem eu tive um grande respeito. Sempre tive um grande respeito. E foi ele quem indicou meu nome para bispo. E eu queria terminar esse nosso encontro dizendo aqui de público o meu agradecimento por tudo aquilo que eu recebi sem merecer. Eu nunca posso dizer o que eu recebi eu merecia, porque a bondade do Senhor ultrapassa a nossa pobreza. Chamados pelo Senhor, não perguntem o porquê. Respondam simplesmente, eis-me aqui. Alguns sacerdotes se empenharam tanto na promoção vocacional que tornou-se este um marco em sua vida. Este é o caso do conhecido como apóstolo das vocações, o Monsenhor José Mazzini Rodrigues. Casa de formação, casa de Deus, para formar os discípulos de Jesus. Nas férias eu levava para o Itaipava um grupo que eu acompanhava, vindo ao seminário sábado e domingo. Eram uns 80, 90 garotos. Pedi ajuda de muitos padres, padre Domingos Ormonde, que é de Caxias hoje, padre Geraldo Marques, padre Adriano, outros padres. E levava para Itaipava, passava lá há 15, 20 dias, voltava para o Rio de Janeiro, e aqui a gente foi acompanhando essa garotada. Muitos padres hoje são fruto desse trabalho que eu fiz acompanhando nos grupos vocacionais. Trabalhar pelas vocações é trabalhar com amor. Acreditar que Jesus chama hoje e continua a chamar. É importante que a gente celebre essa data rezamos, pedimos e trabalhemos por nosso seminário, para que continue 300, 350 anos a fio, cuidando na formação de novos padres. Sejam eles outro Cristo. Que Deus abençoe aos reitores, aos padres formadores e aos seminaristas e a todos que cooperam com o Seminário São José. São José, rogai por nós. O sentimento de gratidão é visível e marca todos que por aqui passaram. Olá, eu sou o padre Gleiber Fernandes de Araújo, Medeiros Melo Ramalho e Dantas. Meus colegas Antônio Plínio, Galileu Galilei, Orlando Pereira, Rômulo Azevedo, Stanley Lopes e eu chegamos ao Seminário São José em 1996.
Naquele ano éramos 31 seminaristas da Diocese de Caicó, estudando no Rio de Janeiro, graças ao patrocínio do nosso conterrâneo e parente, o cardeal Eugênio de Araújo Salles. Durante meus 6 anos no Seminário São José, nosso reitor foi Cônego Assis Lopes. O bispo responsável pelo nosso seminário era Dom Homer. Recordo os padres prefeitos Hélio Pacheco e Luiz José Cherve, dentre outros, na direção espiritual. Você Levolpe, padre Raimundo Queiroga, padre Luiz Fernando Ribeiro Santana, o meu diretor espiritual. Na cozinha, a irmã Raquel e as demais irmãs do Bom Conselho, na lavanderia Catarina, a imortal, na limpeza dos corredores, a querida Charlene, na portaria César e Maurício, que cortavam nossos cabelos. Na filosofia e teologia, inesquecíveis professores, Geraldo Dantas Barreto, Mary Quimico, Severino Nievics, Meckler Campbell, Padre Marcos William, Monsenhor Maurílio César, Dom Augusto Zini, Irmã Maria Laura, Padre Nelson Francilino, Padre Joel Portela Amado, Padre Pedro Cunha, Padre Pedro Nunes de Almeida, Maria de Lourdes Corrêa Lima, Padre Edson de Castro Homem, Dom Filipe Santoro, Dom Estevão Bittencourt, que me chamou para ser professor nas escolas Mater Ecclesiae. Fiz pastoral dominical com Padre Alberto Gonzaga de Almeida e Padre Pedro Nunes. Datas inesquecíveis: a festa de São José e Santo Coronário, São Lino Padre, as Olimpíadas com o professor Júlio, a festa de São João era uma maravilha. Por 4 anos, ganhei o concurso de melhor caipira. A visita do Papa João Paulo II foi memorável. Servi como periferário. Quando o Eusébio chegou, eu arrumei a sua biblioteca, quando eu era digitador da Cúria Metropolitana. A última vez que estive no seminário foi na ordenação de Dom Célio Calixto, meu colega de turma. Um abraço para o atual reitor, Padre Jorge André, da nossa turma também. O Senhor sempre confia um pastor à frente do seu rebanho. O primeiro a conduzir e zelar pela formação de novos pastores. Assim, o bispo responsável torna-se o mantenedor por excelência das vocações, responsável pela promoção do amor e zelo pela vocação sacerdotal. Estamos celebrando neste ano os 100 anos da reabertura do seminário, o mais antigo do Brasil, completa 285 anos, e é o lugar onde os jovens que descobrem sua vocação vêm para se formar, para serem sacerdotes. Alguns deles se tornaram bispos também. Deus chama as pessoas, passando na vida das pessoas, no coração das pessoas, e levando-as a fazerem coisas que nós jamais imaginávamos, como entregar sua própria vida pela causa do Evangelho, anunciando a palavra de Deus aos irmãos e buscando o Senhor. Demonstra isso toda essa nossa busca do transcendente, que Deus passa e leva a pessoa a uma entrega, a uma busca. E isso tudo é um sinal também que fala ao mundo de hoje de como o transcendente cada vez mais é chamado a ser um sinal para esse mundo que às vezes perde os valores, esquece de Deus, e que nós somos convidados justamente a ver nos sinais da vocação sacerdotal esse grande dom. Sabemos que todo mundo tem sua vocação à vida religiosa, à vida consagrada, vida matrimonial, vida leiga, vida missionária, enfim, são várias oportunidades. Esperança e confiança, viu? Esperança, confiança em Deus, que não abandona o trabalho dele, mas seminário, né? E a confiança que a gente fazendo com uma esperança em algo que é da igreja, né? Que era formar bons padres. E a confiança que a gente era capaz de fazer isso, era capaz. Assim, eu quero parabenizar os diretores do seminário e também parabenizar os seminaristas e também a quem mais, os pais dos seminaristas, que muitos deles com sacrifícios colaboram para manter o seminário e manter a vocação santa do jovem. Eu estou aqui hoje, bom de cemitério, com 89, vou fazer 90, não estou com pressa, tem muita gente. Matusalém não viveu quanto tempo? Por que eu não vou ver? Só ele. Mas eu sou grato a todos aqueles que de uma maneira ou de outra contribuíram para a minha formação. Dos funcionários, que muitos já estão na casa do Pai, aos sacerdotes, aos párocos, que eu tive a alegria de conviver com eles. Toda a gratidão ao nosso Seminário São José,
a OVS e a Arquidiocese do Rio de Janeiro. E sem dúvida que a vocação, a vida presbiteral, a vida sacerdotal, é um grande sinal porque o jovem se entrega totalmente ao Senhor, na vida celibatária, na entrega da vida para servir a Deus e aos irmãos. É um sinal do transcendente, do Deus conosco presente na história. A formação de um sacerdote dura em média 8 anos. Nesse período, o seminarista é chamado a configurar sua vida à vida do próprio Cristo que o chamou. Orientados pela Igreja, os seminários dispõem de uma estrutura formativa das quais, a partir daí, o seminarista é chamado a vivenciar a cada dia todas as etapas da sua vida que um dia ele abraçará enquanto presbítero. Mas o que faz com que ainda hoje os jovens larguem tudo o que possuem simplesmente por um chamado? É o amor a única explicação para compreendermos de forma clara um chamado vocacional. E esse amor pelo chamado se realiza de forma prática já dentro do seminário. Aqui, somos chamados a aprofundar em primeiro lugar a vida de espiritualidade através de uma vida contínua de oração. Nesta casa, o ecoar dos cânticos se entrelaçam com os sussurros das orações, mas é no sussurro das orações que encontramos forças e respostas para aquilo que mais necessitamos. No coração de um seminário, a fé, a esperança e a caridade formam uma grande construção, sob a qual todos se abrigam. Somos chamados a nutrir e a fortalecer também a nossa parte intelectual, para que também nós possamos ser capazes de transmitir tudo aquilo que recebemos de mais valioso da Igreja. Nesses corredores, encontramos o eco dos passos de grandes homens, cujas palavras ecoam através dos séculos, inspirando gerações e transmitindo os conteúdos mais sagrados que recebemos desde os primeiros apóstolos até os dias de hoje. Somos chamados, a exemplo do bom pastor, a guiar o povo que um dia a nós também será confiado, para que nós, a exemplo do próprio Cristo, também possamos aprender a apacentar esse rebanho aos prados eternos confiados a todos nós. Para a Igreja, o seminário é a fonte de sua vitalidade espiritual, o berço onde nascem os guardiões da fé, os portadores da luz em meio às trevas do mundo. São os sacerdotes que emergem dessas instituições prontos para guiar, consolar e elevar aqueles que buscam o conhecimento da verdade revelada. Por fim, somos chamados a lidar com a nossa própria humanidade. Um bom sacerdote deve aprender a reconhecer as suas próprias fragilidades para que também ele saiba reconhecer e ajudar o povo a ele confiado. Além dos muros da Igreja, a sociedade encontra um farol de esperança no seminário, pois ali os valores da compaixão, da justiça e da solidariedade são cultivados, prontos para serem compartilhados com o mundo ávido por paz e reconciliação. Que possamos valorizar o tesouro que é o Seminário Arquidiocesano de São José, pois nele reside o potencial de transformar não apenas vidas individuais, mas o destino de toda uma humanidade sedenta por amor e significado. Que suas portas permaneçam abertas, seus corações sempre acolhedores e suas almas eternamente iluminadas pela graça divina, através da intercessão de São José, que desde o dia da fundação deste seminário zela por todos os seus filhos.